Dia 22 de setembro de 2022, coronel de polícia reformado Paul, inicio agradecendo a todos aqueles que estão convivendo conosco nesse espaço, né? E estão compartilhando a existência dele para outras pessoas, o que tem feito que o nosso canal cresça o número de inscritos de forma contínua. Lenta, devo dizer, aos poucos, mas nós seguimos num crescente. E isso é muito importante. A minha intenção é consolidar esse canal como um local de luta pela cidadania, como eu sempre fiz no blog, um canal na luta pelos direitos da população brasileira, os direitos das nossas categorias, né? A maioria dos inscritos no canal é militar do estado do Rio de Janeiro, policial ou bombeiro militar. E nós precisamos consolidar um espaço de luta. Aliás, o ideal é consolidar vários espaços de luta, porque a luta é muito grande. As nossas instituições militares, após o início da interferência política nelas, elas só perderam, elas só se enfraqueceram. A desunião só aumentou entre nós. E onde existe desunião, existe fraqueza. Não podemos fugir dessa realidade. Uma é consequência da outra. Estamos a menos de 11 dias das eleições. E eu quero que no dia seguinte esse canal continue lutando pelos direitos, lutando por cidadania, lutando especificamente pelos direitos dos militares do estado do Rio de Janeiro e das pensionistas. A luta pela GRAM vai continuar após as eleições. E eu espero que os outros canais também continuem nessa luta. As nossas instituições militares estão desestruturadas. É preciso de muito trabalho e é preciso do concurso de muitas pessoas para nós recuperarmos pelo menos o tempo perdido. Muitas mudanças precisam acontecer, a começar pela legislação e pelos regulamentos. Dito isso, eu quero agradecer a um outro canal, o Grupo Visão da Tropa, que tanto tem se destacado na luta, por eles terem fornecido os 2 links que eu publiquei lá no meu blog, blogcoronelpaul.blogspot.com, que permitem o acesso ao documento integral, tanto do termo de ajuste de condutas, quanto do pedido de impedimento do governador, do atual governador do estado do Rio de Janeiro, que foi entregue lá na LERJ e tudo indica que está parado em algum local. Uma estratégia que sempre é interessante, principalmente porque nós estamos baseados na verdade, então ninguém pode contestar as nossas iniciativas, desde que ordeiras e pacíficas. Eu já tive essa condição, hoje não tenho mais. Quando eu era
corregedor interno da Polícia Militar, eu falava diariamente com a imprensa. Isso cria uma relação com as pessoas. Hoje, mais de 15 anos depois, as pessoas não são mais as mesmas. Eu não tenho mais contato. Agora, quem tiver contato com um jornalista, com um repórter, ou que simplesmente quiser e puder fazer isso, vamos divulgar para a imprensa o pedido de impedimento do governador feito por nós. Vamos tentar dar visibilidade a isso. É importante. Vamos divulgar o nosso TAC. Vamos, como, vou usar uma expressão popular aqui, vamos correr atrás para conquistarmos esses objetivos que são lícitos, que são voltados à recuperação do nosso direito. Nós estamos vivendo um momento, em termos de polícia militar e corpo de bombeiros militar, surreal, inacreditável. O governador, junto com a Alerj, conseguem criar um sistema de proteção social dos militares e prejudicam os veteranos e as pensionistas. E nós não vemos os comandantes gerais lutando contra isso. Segundo a comissão, estimativas que eles fizeram, juntando veteranos e pensionistas, nós somos quase 80 mil famílias de veteranos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Como alguém pode deixar de defender 80 mil famílias? É inacreditável. Se um de nós fizer uma viagem, for para um outro estado e comentar o que está acontecendo aqui, as pessoas só acreditarão se elas estão acompanhando a nossa luta. Quer dizer, se eu chegar lá no Paraná, na Polícia Militar do Estado do Paraná, e contar isso para um oficial ou praça que está acontecendo no Rio de Janeiro, ele não vai acreditar. Porque é inacreditável. Como se aceita passivamente uma lei que prejudica veteranos e pensionistas? Eu recebi, não um convite, eu recebi uma mensagem que está circulando que a Polícia Civil, se o fato não está previsto para o final agora dessa semana, para o início da outra, irá homenagear os veteranos. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto a Polícia Civil homenageia os veteranos, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros esquece dos veteranos e das pensionistas. Está tudo errado. E parece que a coisa está tão desestruturada que, penso eu, que as pessoas encaram isso com a maior naturalidade. Os comandos gerais, os oficiais e os praças da ativa, volto a dizer, muitos foram enganados
com aquela história que a grana era compensatória, que já está demonstrado que não é. Que não é. Não tem nenhum sentido argumentar isso. Então nós que estamos sofrendo sozinhos, volto a dizer, quem está sofrendo? Muito. Os que recebem os menores proventos e as menores pensões. Às vezes eu leio um comentário: coronel, por que os coronéis não falam sobre isso? Os coronéis veteranos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros falam. Existem coronéis que falam nas redes sociais. Mas é um grupo muito pequeno. Por que é um grupo muito pequeno? É fácil de entender. Isso não afeta nada a vida deles. Afeta institucionalmente, mas aí a pessoa tem que ter um vínculo com a instituição. Tem que ter o amor corporativo, tem que existir para acontecer isso. Nós temos, tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros Militar, oficiais e praças que são veteranos há 20 anos ou mais. Se bobearmos, nós já temos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que são veteranos, que têm até mais tempo como veterano do que teve na ativa. As pessoas de idade mais avançada. Então é complicado manter esse vínculo. Agora, nós não podemos desistir de, pelo menos, fazer com que os novos tenham esse vínculo. Entendam aquela expressão: abriram a porteira. Então, se você tem hoje 10, 20 anos de Corpo de Bombeiros Militar ou de Polícia Militar, se você não lutar para fechar de novo a porteira, a vítima será você daqui a algum tempo. Não tenha a menor dúvida. Os triênios irão acabar. Isso é fato. Como era fato que o auxílio moradia ia acabar. E acabou. Então, nós temos que ser forte para que isso não signifique uma perda. Você que está na ativa, mesmo que você odeie direito, não gosto de estudar direito, procure pelo menos entender a diferença entre direito adquirido e expectativa de direito. Olha, a diferença é simples de entender. Agora, na prática, a diferença é cruel. Porque você pode achar que você tem direito e você não tem direito. Você tem uma expectativa de direito, ou seja, você não tem. O tempo de serviço, por exemplo, até você completar o tempo de serviço previsto na legislação, ele é uma expectativa de direito. Então agora eu vou pagar agora um pouquinho mais, vou ter que ficar mais tempo e tal. Não sei. Não sei se daqui a 2 anos, porque os estados, eles estão passando pela seguinte situação: eles estão evitando ao máximo contratar. Contratar, que eu digo, através de concurso público.
Então eles começam a criar situações especiais. Nós tivemos agora o Corpo de Bombeiros, fez um concurso, acho que para 800 bombeiros temporários, para cobrir as faltas. Como eu já expliquei, o abono permanência não é uma bondade, é uma necessidade. Voltar para a polícia para trabalhar em tarefa de tempo certo, sei lá qual é a expressão que se usa para isso, nunca trabalhei nisso, também é uma necessidade. Vocês acham que o RAS remunerado é uma bondade? Não, é uma necessidade. É uma necessidade. Então, o Estado não quer recompletar da forma normal os efetivos. Ele fica criando essas situações. E uma delas qual é? Aumentar o tempo de serviço. Por quê? Porque é uma expectativa de direito. Não é um direito adquirido. Então, leiam sobre isso, pelo menos, para vocês se interessarem em lutar em favor do fechamento da porteira, que é a recuperação da paridade pelos veteranos e pelas pensionistas. Eu lamento muito que, pelo menos na Polícia Militar, não tenham ouvido os conselhos que receberam. Hoje, se tivessem ouvido os conselhos que receberam, hoje existiria paridade, existiria integralidade, não existiria mais triênio e todos nós ganharíamos igual e bem. Ninguém ia perder nada. Nós trocamos tudo isso por uma tempestade perfeita. Nós trocamos toda essa estabilidade por uma tempestade perfeita. E estamos calados. Nós não. As vítimas da tempestade, nós que estamos no olho do furacão, nós estamos reclamando. Nós já fizemos ato nas ruas, nós já fizemos reuniões com o representante do governador, nós já fomos a Brasília, nós já pedimos o impedimento do governador, nós já estamos tentando um termo de ajuste de conduta, nós estamos fazendo tudo. Agora, os comandos gerais e os ativos não estão ombreando conosco. Estão deixando o tempo passar e nós estamos aqui fechando o 9º mês de prejuízo. Quando ocorrer o primeiro turno das eleições, nós estamos começando a contar o 10º mês de prejuízo, sem nenhum movimento institucional em nossa defesa. Que nós tenhamos conhecimento, claro. Pode ser até que os comandantes gerais estejam se empenhando diuturnamente para tentar convencer o governador, convencer os assessores, estejam conversando com o presidente da LERJ, com os deputados, eu não sei, porque não tem publicidade, né? Até hoje, algo que eu conversei já faz mais de um mês, fazem mais de 2 meses, se não mais ainda. Nós não sabemos quem integrou as comissões para tratar da criação do sistema de proteção social de militares do Estado do Rio de Janeiro. Quem integrou na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar. Nós nem sabemos se tiveram comissões constituídas para isso. E eu repito, esse tema, a criação desse sistema de proteção social, é o tema mais importante relacionado à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, pelo menos nos últimos 50 anos. Não
Não tinha assunto mais importante para ser estudado, para ser debatido, para apresentar propostas do que esse. E nós nem sabemos quem fez parte das comissões. Parece assim, existe um mundo da ativa, ocupado lá pelo comandante-geral, seus assessores, oficiais da ativa, praças da ativa, e o mundo dos veteranos e das pensionistas. Então a quebra da paridade não vive nesse mundo aqui. Quando nós devíamos ser um mundo só, para sermos fortes, para que os atuais ativos não sofram mais ainda, até consequências piores. Tudo fruto dessa inércia. Tudo fruto dessa inércia. Eu vou encerrar contando uma história verdadeira. Aliás, eu procuro ser aqui verdadeiro o tempo todo. Eu posso até cometer erros por desconhecimento, mas eu sou verdadeiro. Lá atrás, após o movimento dos Barbonos, eu e outro coronel da Polícia Militar, que eu vou me reservar a não falar o nome, mas que está vivo até hoje, pode confirmar, nós fomos sondados para integrar uma chapa para a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro na condição de vice-prefeitos. Ou seja, ele foi sondado, eu fui sondado e, fatalmente, outras pessoas foram sondadas, né? É aquela sondagem tipo assim, se você for convidado, você aceita? E o tempo passou e o partido optou por na época se chamava coligação, né? E o vice foi do outro partido, isso pelo que eu me lembro. Outro dia, alguém mandou uma mensagem para mim e disse assim, você devia se candidatar a governador, porque eu tenho um discurso político, a pessoa afirmou. Eu falei, meu amigo, de forma nenhuma, jamais em tempo algum. Como eu disse lá atrás, no serviço ativo, que não queria ser comandante-geral. Eu queria terminar meu tempo de serviço como diretor de ensino e instrução. Não queria ser comandante-geral de forma nenhuma. Mas por quê? Porque eu não duraria uma semana na cadeira. Uma semana, com essa interferência política, uma semana. Acho que eu não duraria 2 dias. E por quê? Jamais passaria pela minha cabeça ser governador, ser prefeito. Você já imaginou você governador? O senhor ou a senhora se candidatou e foi eleita governador do estado do Rio de Janeiro. Só vai morar, ou a senhora, em algum bairro aqui do Rio de Janeiro, né? Ou de um outro município do estado do Rio de Janeiro. Aí você sai de manhã para trabalhar e encontra o seu vizinho. Aí o seu vizinho, fulano, meu governador, puxa, aqui tá uma coisa horrível, assalto toda hora, noite, durante o dia, durante a noite. Estão roubando aqui os cabos todos, os sinais não funcionam, parece que tem uma turma de milicianos aí se aproximando aqui do bairro, cobrando dos comerciantes valores para que eles possam tocar o seu negócio. O que o senhor e a senhora ia responder? Imagine todo dia encontrando um vizinho. Volta e meia um vizinho dizendo, governador, fui assaltado ontem, estava com a minha família lá no determinado local, fui assaltado. Pararam 2 meliantes de moto, levaram o carro, levaram nossos pertences. Você imagina a situação do governador? Você
Você imagine a sua situação com essa cobrança. Você ia ter que sair escondido do prédio onde você mora? Porque qual é a resposta que você vai dar? Se a segurança pública, por exemplo, está cada vez pior, sem falar nas reclamações sobre a saúde, sem falar sobre as reclamações sobre a educação. Você imagina você, governador do estado do Rio de Janeiro, e morar num bairro, por exemplo, dominado pelo tráfico de drogas, pelos milicianos e por essas quadrilhas que praticam roubos. Caraca, é uma vergonha sem tamanho. Eu tenho certeza que o senhor e a senhora que estão assistindo esse vídeo fariam como eu, não saberia onde enfiar a minha cara. Porque uma coisa é na televisão fazer um discurso, dar uma entrevista coletiva, outra coisa é todo dia você encontrar com alguém que quer que você faça um bom governo, o teu governo é uma porcaria. É cobrança toda hora. Ah, eu não quero passar por isso. De forma nenhuma. Porque do jeito que está, com esses grupos políticos dominando o Rio de Janeiro, não vai melhorar nunca. Vai piorar cada vez mais. Eu acabei de assistir uma propaganda eleitoral. 2 candidatos da mesma família tiraram o nome da família para não serem vinculados ao pai na campanha eleitoral. Olha que ponto chegamos! Olha a que ponto chegamos. Boa sorte ao novo governador do estado do Rio de Janeiro, que ele consiga mudar as coisas de verdade, não com essas historinhas de númerozinho aqui e ali que ninguém sabe como foram obtidos. O que a gente sabe é que a gente não pode sair na rua. Isso a gente sabe, né? Boa sorte. Terá muito trabalho pela frente, terá muita resistência desses grupos políticos. Agora, se a população apoiar o novo governador pode começar a mudar o Rio de Janeiro, porque nós temos que começar. Aquela historinha que eu já contei também. Nós estamos num barco de madeira, no meio do oceano, cheio de furos, no meio de uma tempestade, estamos indo para o lugar errado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para tentar não ser vítima disso é virar o barco para o lado certo, e tirando a água e tentando chegar até um porto seguro. Hoje, 22 de setembro, nós estamos dentro desse barco furado lá no meio do oceano, em uma tempestade perfeita. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007.